Você fala, você tem que apertar alguma coisa aqui. Olá, 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 olá. Deixa eu convidar o nosso... Você tá me assistindo aí? Oi, estou te vendo agora. Deixa eu pesquisar aqui nosso telespectador. Aqui você... Mandei uma solicitação para você. Oi, 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 boa noite. Daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa live, a nossa aula, nosso bate-papo, na verdade. Vocês estão conseguindo escutar? Eu Tá. tô. Já tá rolando o panelaço. O que você ouviu falar sobre o panelaço hoje? Tá de apoio ao Bolsonaro, mas tem pessoas contra também. Tá o maior barulho aqui, todo mundo batendo as panelas. Oi, ideia! Tudo bem, amiga? Pois é, daqui a pouquinho a gente começa a nossa live, onde a gente vai bater um papo aí sobre cortisol e o coronavírus. O que tem a ver uma coisa com a outra? A Deia sabe, né, Deia? Mas não conta ainda não. Débora Moraes, olá Débora, tudo bom? Hoje nós estamos aqui para um bate-papo bem rápido, para falar sobre o coronavírus e o cortisol, né? E temos um convidado super especial, que é o José Neto. Sou Joe. Então, seja bem-vindo aí à nossa live. Quem me conhece? Ele vai contribuir bastante aí com conhecimento e dicas para a gente poder enfrentar esse momento aí um pouco melhor, né? A Déia tá falando que eu tô fininha. Tô ficando. Nosso método aí, peso, é um método de peso, né? Tô indo, tô Diminuindo o ficando. cortisol todo dia. Também. Dormindo bem agora. Dormindo bem depois de alguns anos sem dormir por conta de criança, né? Agora eu tô dormindo melhor. Aí que emagrece, né? Legal, ó. Tô esperando o pessoal do grupo do Telegram entrar aqui, dar um tempinho para que eles possam entrar e curtir essa live aqui junto com a gente. Deixa eu ver se eu consigo mandar o link aqui no grupo. Olha o panelaço, minha gente. Já que a gente não pode sair de casa, né? A gente bate as panelas. Beleza. Então vamos lá, vamos começar. Ana Carol. Oi, Ana. Tudo bem, Ana? E aí, tá tendo panelaço aí? Você é de onde, Ana? Aqui tá o maior barulho do panelaço. Ó, a gente está vivendo agora, né, nesses últimos dias, esse problema do coronavírus, que é algo que está tirando o sossego das pessoas. Aqui no meu condomínio, está parecendo um condomínio fantasma. Tem ninguém, as pessoas todas em prisão domiciliar e com medo de sair, né? E também porque está tudo proibido. Eu acho que em alguns estados também tá começando a proibir a circulação das pessoas, né? Aqui já tem shopping fechado, os restaurantes hoje
fecharam, os parques estão fechados. O que mais? Academias. As academias estão todas fechadas. E aí, como é que ficam as pessoas que estavam treinando? Como é que fica a imunidade dessas pessoas? Porque uma das coisas que está sendo falado muito aí é a imunidade, né? Para você enfrentar essa doença, você precisa estar com a imunidade em dia. E quando a gente não faz atividade física ou exercício físico de forma orientada, a gente acaba baixando a nossa imunidade, dando aí brecha para esse vírus horroroso entrar. E aí, falando um pouquinho do cortisol, o cortisol é um hormônio, né? É um hormônio que ele é fabricado nas glândulas suprarrenais. Só que é um hormônio que muita gente fala mal dele, né? Às vezes, a gente acha que alguns hormônios no nosso corpo são vilões. E não é verdade, porque eles estão no nosso corpo por um propósito. Só que a gente bagunça o negócio. Então, quando a gente bagunça as coisas, esse hormônio que seria benéfico, ele acaba prejudicando a sua saúde, o seu organismo. E é isso que acontece com o cortisol. O cortisol, ele em níveis de normalidade, ele vai reduzir a pressão arterial. Oi, Eliane! Ele vai reduzir a pressão arterial, ele vai diminuir os níveis de açúcar na corrente sanguínea, ele vai reduzir a inflamação no seu corpo e também aumentar a imunidade. Então, o cortisol ele não é vilão. Ele é benéfico para o nosso organismo, mas de forma normal, né? Mas o que está acontecendo ultimamente, nos últimos anos, aí, essa coisa mais tecnológica e também das mulheres, né? Aqui é um canal que tem muita mulher, também das mulheres saírem de casa para poder trabalhar fora, sustentar as suas famílias, os seus filhos, né? O que acontece? A gente passa por momentos estressantes. E o cortisol, ele também foi feito no nosso organismo para que a gente possa passar por momentos estressantes, tendo uma resposta que é o cortisol. Então, o cortisol ele é disparado no nosso organismo quando a gente precisa de uma resposta emergencial. Né? Então, você agora aqui, jantando com os meninos, o Theo engasgou com um pedacinho de carne. E aí o cortisol faz o quê? Me fez levantar e dar um tapão nas costas dele. Se eu não tivesse o cortisol, talvez eu não faria isso. Então, o cortisol, ele aumenta no nosso organismo quando a gente precisa de alguma resposta emergencial. E ele também aumenta em grandes doses quando a gente passa por problemas de estresse, momentos de estresse. E como a gente vem vindo, né, passando por momentos difíceis na vida, e principalmente nos últimos dias, o que acontece com o nosso organismo? Fica com cortisol lá em cima o tempo todo. E o cortisol lá em cima o tempo inteiro, ele prejudica demais o organismo. Então, o que ele faz, né? Ele aumenta a frequência cardíaca, então seu coração fica mais acelerado, ele aumenta o nível de açúcar no sangue, diminui a produção de insulina e contrai os vasos sanguíneos, tá? Faz vasoconstrição. E aí as pessoas estão relatando, tive hoje um relato num grupo aqui do condomínio, que pessoas estão com pressão alta por conta desse coronavírus, né? Então eu fico pensando o seguinte, eu acho que as doenças por tensão, estresse,
estresse e cortisol alto vão matar muito mais do que o vírus, do que o coronavírus. Por quê? Porque as pessoas estão muito estressadas com essa situação, e é um estresse constante, então mantém o seu nível de cortisol sempre alto, não abaixa, e acaba provocando um monte de doença, como diabetes, obesidade, quando você está com cortisol alto, fora dos níveis de normalidade, da obesidade, hipertensão, infarto, alterações no sono, queda de cabelo, gente. Queda de cabelo, dores musculares, imunossupressão, que é a baixa da imunidade, e um monte de outras doenças provenientes aí do cortisol em altas quantidades no nosso organismo. Oi, Kate, tudo bem? Seja bem-vinda aí. Então, nesse momento em que nós estamos passando por esse problema do coronavírus, onde o nosso nível de estresse está lá nas alturas, o nosso cortisol também está lá nas alturas, inibindo o nosso emagrecimento, né? Inibindo o sono, acabando com a qualidade do nosso sono, né? Nos deixando com taquicardia, com pressão alta. Então, um monte de porcaria está sendo, tá sugando o nosso organismo. E o que acontece? Daqui a pouco, quando tudo isso passar, a gente vai estar acabado. Não foi o vírus que te matou, mas as outras doenças. E como é que a gente deixa esse cortisol em níveis normais, né, passando por tantas situações difíceis que a gente está passando agora? Uma das coisas é diminuir as causas do estresse. Então, você já tem todo o estresse do seu dia a dia, de trabalho, de filhos, né, de cuidados com a casa, com a família, com as contas para pagar, né? Então, principalmente a parte financeira deixa a gente muito desequilibrado. Então, todas as contas que você tem que pagar aí também te tiram o sono e te deixam estressados, fazem com que o seu cortisol aumente na corrente sanguínea, provocando vários malefícios. E aí, a gente reduz esses agentes estressores. Por quê? A gente vai falar daqui a pouco, o Neto vai falar daqui a pouco, sobre o que você comanda, né? O que está no seu comando, no seu controle, e o que não está no seu controle. Então, o que tiver no seu controle, você faça. O que não tiver no seu controle, não adianta você se estressar por conta disso. Vai fazer alguma coisa? Vai resolver alguma coisa? Não vai. Então, não adianta você se estressar por aquilo que não está no seu controle. Se você fizer também uma caminhada, atividade física, libera endorfina e serotonina, os hormônios do prazer, da alegria. Então, a gente está no momento aí de estar fechado, enclausurado, né? A gente não pode sair, a gente não pode passear, a gente não pode ir para um restaurante, para um shopping. Então, vá pelo menos fazer uma academia, a sua caminhada, porque as academias estão fechadas, né? Então, vá pelo menos fazer a sua caminhada, vai respirar um ar puro, não tão puro assim, né? Mas você me entendeu. Mas então, vai se exercitar. A Eliane aí com as filhas me mandaram um bumerangue hoje, muito legal. Elas treinando lá, um vídeo que eu postei no YouTube, de uma sugestão de treino com o que você tem em casa. Porque já não tem a academia, né? Tá tudo fechado. Então, você tem que usar o que tem em casa. Então, eu fiz um treino usando os livros que eu tenho em casa. E elas me mandaram um bumerangue tão lindo, ó. As três treinando com o livro, ó, fazendo tríceps. Amei, amei.
Então, uma das coisas é você ir se movimentar, saia dessa casa, desse apartamento, vá andar um pouco, faça uma caminhada de pelo menos meia hora todos os dias, libera endorfina, libera serotonina, né, para que você fique mais confiante, porque isso vai passar. E quando passar, talvez você vai rir da situação. E eu espero que você ria, né, que vai passar e vai ficar tudo bem. Outra coisa também, para você colocar o cortisol nos níveis de normalidade, impedir todos os problemas que ele causa quando está em alta no seu organismo, é fazer uso de alimentos que baixam o nível de sangue, o nível de insulina no sangue. Por exemplo, ovo, abacate, brócolis, grão de bico, amêndoas, as castanhas, peixe, aveia. Então, pelo que você pôde perceber, é uma alimentação mais natural, é o que a gente teria que fazer diariamente. Comida de e a verdade. gente não faz. Hã? Comida de verdade. Comida de verdade, né? E a gente não faz. Então aproveita que está nesse momento aí de reflexão, né? De inatividade e melhora a sua alimentação também. Os mercados estão assim, ó, lotados de gente, não tem carrinho para você fazer as compras. Oi, Lu! Não tem carrinhos para você fazer as suas compras e as pessoas estão estocando comida. Estocando o quê? Arroz, feijão, macarrão, Carboidratos. né? Só os carboidratos aí, refinados, né? Que não ajudam em nada na nossa saúde. Vá para uma horta, aqui eu já falei pro Neto, que se acabar com a comida, eu vou acabar com a horta que tem aqui no prédio. Porque a gente precisa de alimentos naturais, alimentos de uma alimentação verdadeira, né? Uma alimentação mais nutritiva, né? Outra coisa também, para a gente manter os níveis de normalidade do cortisol, é dormir bem. Eu sei que aqui no canal tem muitas mães de crianças pequenas, e que tem essa dificuldade em dormir, porque a criança acorda o tempo inteiro, de madrugada, e aí você tem que acordar junto, então atrapalha bastante o sono. Mas na medida do possível, tente dormir bem. E dormir bem é fazer uma higiene do sono. Isso depois a gente pode falar sobre a higiene do sono, como é que você faz. Mas antes da gente fazer uma live só sobre o sono, tirar as distrações, igual o celular. Então, antes de dormir, não leve o celular para a cama. Desligue as luzes, vai ler um livro, vai fazer uma meditação nesse momento de tanto estresse. O ideal é que a gente faça uma meditação todos os dias antes de dormir. E meditação não é aquela coisa de budismo, não é o om, né? Meditar, você pode meditar num versículo bíblico. Então, leia aquele versículo, deite, feche os seus olhos e fique meditando sobre aquele versículo. Vai ouvir uma música legal, um louvor, né? Vai se conectar com Deus também, que é uma parte muito importante e que eu tenho visto que as pessoas estão se esquecendo. Estão dando muito valor para o que passa na televisão, o que os jornais falam, e esquecem que a gente tem um grande pai lá em cima que está olhando por nós, mas a gente precisa chamá-lo, porque ele não vai fazer nada se você não se conectar com ele. Se você não chamar para que ele venha e faça o que tiver que ser feito. Certo? Então, essas são algumas dicas
para você melhorar a qualidade do seu sono, né? E aí, oi Lilian! E como... Oi Ed! E como a gente já falou um pouquinho, agora você sabe que o cortisol é um hormônio que ele é benéfico para o organismo, só que em grandes doses ele causa muitos prejuízos. Imagina numa situação de coronavírus que estamos enfrentando, onde as pessoas estão novamente, repetindo isso, estressadas constantemente. Olha o estrago que você pode causar no seu organismo se você continuar alimentando esse agente estressor. Então, a dica que eu dou aqui, antes de eu passar para a palavra para o Neto, é diminua o tempo que você fica na TV. Porque a gente não está podendo trabalhar fora, a gente não está podendo sair de casa, não está podendo fazer nada. E o que a gente vai fazer dentro de casa? Comer e assistir televisão. E a televisão fala o quê? Só de tragédia. Não dá notícia boa, só dá notícia ruim. E aí você fica sendo bombardeado por notícia ruim. Né? E tem um monte de notícia boa aí que eles não passam sobre essa pandemia, mas passa só o que é trágico, para deixar você muito mais aflito do que já está e doente, né? Neto, o que você tem para contribuir aí com a galera? E aí, meu povo, tudo bem? Vamos lá? Bom, a Lívia falou sobre aquilo que você pode controlar e daquilo que você não tem controle. Eu não sei se todo mundo aqui sabe, eu faço karatê desde os 10 anos de idade, então, no final do ano eu faço 50, então já tem algum tempo que eu treino karatê. E durante mais ou menos 20, 25 anos, eu fui competidor da seleção brasileira de karatê e de kickboxing. Isso há muito tempo atrás. Então, toda a minha experiência que eu vou transmitir para vocês, vou compartilhar, ela vai ser calcada e baseada no que eu fiz como lutador e como treinador de atletas de luta. Das vezes que eu subi ao pódio, né, você fica super feliz no Campeonato Brasileiro. Eu subi no Campeonato Brasileiro, Campeonato Sul-Americano, Pan-Americano, 2 mundiais que eu fui, e eu sempre subi nesses pódios dessas competições. E você sai do pódio assim, maravilhado, feliz da vida, tua medalha no peito, e você só quer saber de comemorar. E assim que eu descia do pódio, o meu treinador vinha e batia no meu ombro. Você não é campeão. Você foi campeão. E por que eu estou falando isso? Porque a gente está exatamente agora no momento em que a gente precisa arrepender-se. Quando um atleta, seja ele de luta ou não, ganha ou perde, ele precisa, ao descer do pódio, e aquela frase do meu treinador ela tem muito a ver com isso, olhar para trás, arrepender-se, ou seja, pender-se para trás, e analisar por que ele chegou no pódio e por que, às vezes, ele não chegou no pódio. Porque muitas vezes eu não cheguei. Aliás, foram 8 anos sem pontuar absolutamente nada. Então, você tem que terminar uma competição ou descer do pódio e arrepender-se. Olhar para trás, girar e ver exatamente onde você errou e os pontos que você acertou. E eu acho que a gente vive exatamente esse ponto. Que a gente está vivendo agora é um ponto de olhar para trás e, de repente, olhar e perceber onde a gente errou, o que a gente fez de errado, o que a gente acertou. E colocando assim, mais a nível mental, a nível do que a gente pode colocar na nossa cabeça em termos de pressão, de como a tua mente trabalha, toda a pressão que você sofre, todo o bombardeio que você sofre hoje, o que você vai representar como fuga, como solução, ele não está calcado, não está baseado no que você está sofrendo hoje.
e sim em outras situações do passado. Aquilo que você vivenciou no passado e que por acaso tenha te incomodado, tenha te pressionado, você teve um tipo de solução. E agora, com o problema todo, que não é o mesmo, porque esse problema é novo, você pega aquelas soluções que foram dadas lá atrás e resolve do mesmo jeito. Agora você imagina, daqui a um tempo, tudo isso vai ter passado. E as pressões que nós estamos sentindo hoje, elas serão dadas como resposta lá no futuro. Então, lá amanhã, quando você tiver um problema financeiro, quando você tiver um problema conjugal, quando você tiver um problema com pai, com mãe, seja ele de que ordem for, você não vai usar outra coisa senão o que você está vivendo hoje. E hoje a pressão tem a ver com o coronavírus. Amanhã, lá na frente, a solução vai ser encontrada porque o agente agressor foi o coronavírus. Não sei se você consegue me entender, não sei se isso faz sentido para você. Mas o agente agressor hoje é um. Lá na frente, quem vai te agredir não é esse mesmo agente agressor. E você vai dar a solução que você está tendo hoje, que é aumentar os níveis de cortisol, etc, etc, etc. Tudo que foi explicado pela Lívia. Quando eu falo de arrepender-se, aí eu vou voltar de novo para a luta, vê se você consegue seguir esse raciocínio comigo. No karatê, no estilo que eu treino, são 8 faixas. De branca até a preta são 8 faixas. E o que tem que acontecer? O gráfico, ele é assim, você desce, sobe, até você chegar na preta. Então, você tem que desaprender e reaprender. Os movimentos do karatê são exclusivos do karatê. Quando você começa a treinar uma arte marcial, você tem que desaprender toda a motricidade que você tinha, que você adquiriu, sei lá, depende, no meu caso eu comecei com 10 anos. Então, tudo que eu aprendi em termos motores, eu tive que desaprender, eu tive que guardar, separar e reaprender outra linguagem, ou aprender outra linguagem, melhor dizendo, a linguagem do karatê. Então o gráfico ele sobe assim, desce, sobe, desce. E quando eu falo de se arrepender, é exatamente da gente se desvencilhar ou separar aquilo que vinha nos faltando, que vinha nos colocando nessa trilha. E as consequências que a gente está vivendo hoje. Então a gente tem que separar, estou falando do karatê, se em termos motores eu tive que desaprender se o movimento que eu fazia era um e eu tive que aprender outros movimentos, que é a linguagem, que é a roupagem do karatê, na vida, emocionalmente, eu tenho que ressignificar. Exatamente o que me incomoda agora, de que maneira eu vou tocar a minha vida com essas pressões todas. Voltando para a luta de novo, para ver se fica mais claro o que eu estou querendo explicar para você. Quando a gente está num processo de treinamento, você visa uma competição, sei lá, daqui a 3 meses, 6 meses, se você prestar atenção, eu acho que muita gente aqui não presta, porque meu olho é mais clínico e ele está mais treinado em olhar isso, sempre você vê treinadores em aquecimento ou treinando, eles sempre batendo. Sempre batendo. Tem alguém, um sparring com foco, bate aqui, 1, 2, 3, 4, e ele vai batendo. Só que, na verdade, o preparo de um lutador está em mais apanhar, e eu coloco isso entre aspas, do que bater. Porque são situações que ele não tem como treinar na hora da luta. Você imagina que você treina bater, e você vai encontrar um adversário que vai te bater. Só que você não treinou apanhar. Eu estou usando esses termos, são um tanto quanto fortes, mas é para ficar mais claro, elucidar mais o que eu quero explicar. Então, no treinamento, você vai exatamente bater naquele que vai competir. Eu, enquanto treinador, eu tinha que bater, mostrar as brechas, mostrar as falhas para o meu competidor, o meu atleta, entender que quando ele tivesse uma situação de extremo, a gente chama de saraivada, né? Vem assim, soco, chute, e você fica assim, meu Deus, como é que eu vou respirar aqui? E você precisa, naquele momento, resgatar o que você treinou. Quando eu estava apanhando do meu treinador, que soluções eu tinha para isso? E é exatamente aquilo que eu falei. Hoje o nosso agente agressor é o corona.
Quando você estiver lá na luta, lá na frente, em outras lutas, que serão outras situações, que soluções você dará? As de agora? As que vão te oprimir? Então, durante o treinamento desse competidor, eu ia treinando, mostrando as brechas, falando, olha, eu posso te atingir aqui, eu sou o teu oponente, eu posso te agredir aqui, eu posso ganhar o combate aqui, olha, você falhou aqui. E a gente sempre ressaltava onde ele tinha brecha. Não necessariamente onde ele estava errando, mas onde ele deixava brecha. Porque a partir do momento que ele saía para buscar um golpe, ele abria espaço nele próprio. Não sei se estou sendo claro. Está fazendo sentido para você? Então eu sempre vou usar a luta para explicar o que eu vivo na minha vida hoje. Então qual é o meu agente estressor? O que está me incomodando? Eu posso controlar isso? Posso. Não posso. Ou posso? O que você acha? Existem várias coisas que você pode controlar. Durante um treinamento, você controla a sua movimentação, se eu vou me aproximar do meu oponente, se eu vou me afastar. O que você não controla? De que maneira ele vai me agredir, de que maneira ele vai pontuar, ele vai acertar os golpes em mim. Isso eu não tenho controle. E eu não posso levar esse não controle para a luta. Eu tenho que chegar na luta sabendo dos meus controles, daquilo que eu treinei. E o meu treinador vai me mostrar lá atrás, nos treinamentos, coisas que eu não consigo controlar. Só que eu não vou me preocupar com isso. Eu vou me preocupar com aquilo que eu controlo. Eu preciso fazer essa movimentação para entrar tal golpe. Eu preciso sair, esquivar, para que tal golpe não me acerte. Só que no treinamento eles irão acertar, mas eu não me preocupo com isso. De tal maneira que eu blindo a minha mente, eu protejo a minha mente com aquilo que eu treinei para atingir o meu oponente. Mas eu também estou treinado para receber golpes dele. Só que não é importante, porque eu não controlo isso, eu não sei de onde virão os golpes. No momento, eu vou estar tão treinado e tão assimilado que o meu corpo vai responder a essas respostas assim prontamente, porque eu treinei. Né? A gente sempre fala que assim, se você treina correto, a luta é fácil. Se você tem um treino difícil, a luta é fácil. Isso é uma regra entre os lutadores. Mas eu não vou ficar muito nisso aí não, porque eu acho que a maioria aqui não luta. E você não precisa ser um lutador de arte marcial para enfrentar a vida. Mas na vida a gente tem lutas. E o que é interessante é a gente lutar, guerrear de pé. Ainda que você venha a ter tropeços, mas você tem que se esvaziar daquilo que você tem para guerrear. Então, se as suas armas, as armas que você controla, estão com você, e eu sei que estão, você tem que usá-las. Você não tem que ficar lançando mão daquilo que você não controla. Você quer ver? Todo mundo já sabe quais cuidados temos de ter no dia a dia. Álcool gel, lavar as mãos. Isso já está batido, nós já sabemos, isso é controlável. Eu consigo controlar isso. E aí, se eu fico no celular olhando as notícias, vendo fake news, que algumas coisas são erradas, são falsas, isso eu não controlo. As notícias desse jeito eu não controlo. E aquilo vai inundar de tal maneira que vai me incomodar, que vai me intoxicar. E aquilo vai virar uma verdade para mim. Lá na frente, quando eu precisar resolver alguma questão, as minhas verdades estarão calcadas nisso. Não sei se eu estou sendo claro, espero que você entenda. Então, aquilo que eu controlo, que é cuidar de mim, que é fazer a minha asepsia, isso eu tenho que lançar mão. Aquilo que eu não controlo, não é você que vai resolver com a força do seu braço. De jeito nenhum. Não é você que tem essa responsabilidade de resolver. Então, por que é que a gente fica aflito com uma coisa que a gente não controla? Exatamente. Faz sentido? Então, lance mão daquilo que você pode controlar. E deixe para lá aquilo que você não pode controlar. Nem ouça, nem lance mão de WhatsApp, de grupos, porque aquilo vai te intoxicar, porque você não tem controle. O álcool gel você coloca uma quantidade, lava as mãos, ora álcool, ora as mãos e faz asepsia, e toma banho, enfim, não toca aqui, não fala, não tosse, se for tossir tem que tossir de um jeito. Isso você sabe, é fácil controlar. E aí, quando eu falei lá no início que a gente tem que desaprender na linguagem do karatê e entrar noutra linguagem para aprender, não é nem reaprender, é exatamente isso.
quando a gente olha para trás e se arrepende, a gente volta para o passado, o que a gente precisa hoje é exatamente se voltar para trás e ver o que a gente precisa fazer, e isso está no meu controle, para que a semente que eu plantar hoje tenha frutos diferentes dos frutos que eu estou colhendo hoje de sementes que nós plantamos lá atrás. Acho que é uma coisa simples. Que sementes eu devo plantar hoje para que eu colha frutos diferentes do que eu estou colhendo hoje? Ainda que eu não tenha plantado, mas eu faço parte de um cosmos, de um planeta, de uma população. Então, eu tenho a minha parcela. E aquilo que eu posso controlar, eu irei controlar. Aquilo que eu não posso controlar, eu vou delegar. Ficou claro? Tem um escritor que eu gosto muito, que se chama Michael Gladwell. Ele escreveu já há muito tempo um livro chamado Tipping Points, que é o ponto da virada. E tem umas coisas lá que são muito interessantes. Ele fala nesse ponto da virada de epidemia. Né? Como é que determinada marca de sapato que encalhou anos e anos nas prateleiras das sapatarias, das lojas de sapato, não vendia, e de repente aquilo voltou com força total. Ele também aborda suicídio, como é que uma cidade lá na Micronésia, eu posso contar essa história rapidamente para vocês, o pai pediu que o filho fosse, um adolescente fosse na outra cidade comprar uma faca específica, ele queria aquela faca que só tinha na outra cidade. O filho foi, quando retornou, voltou sem a faca. E o pai ralhou com esse filho, foi muito agressivo, brigou com ele, o expulsou de casa. Esse filho se suicidou, se matou. E a Micronésia, até então, não tinha nem histórico de números maiores de suicídio. A partir desse fato, adolescentes começaram a se matar, porque queriam ver como era a situação, o pai não podia brigar nem um pouquinho, porque ele já se matava. E o número cresceu assustadoramente. Outro exemplo que ele dá no livro é a teoria das janelas fechadas. Teoria das janelas quebradas. Isso, valeu, Lívia. E ele coloca no livro que se você coíbe pequenos crimes, pequenos delitos, você vai evitar que coisas maiores aconteçam. Como é que a violência em Nova York foi colocada a níveis quase zero? Eu não sei se o Bruno Giuliani, que na época era o governador dos Estados Unidos, aliás, de Nova York, ele leu o livro, ou se ele foi orientado, isso eu não sei. Mas eu sei que essa teoria se aplica muito. Toda vez que pichavam e urinavam no metrô, ele ia e pintava de branco. Né? Ele ia e lavava. De modo que as pessoas, ainda que fizessem, mas elas sempre encontravam um lugar limpo e com asepsia. De tanto fazer, de tanto ver que aquilo estava limpo, as pessoas começaram a ter constrangimento em repetir aquela cena de urinar ali ou de pichar. Essa é a teoria das janelas quebradas. Se você tem uma janela quebradinha em ponto, a tendência é que você quebre mais. Aí passa o outro, tá quebrado mesmo, vou dar logo uma bicuda. O outro passa, vamos logo arrebentar, tudo já está quebrado mesmo, então vamos acabar com tudo. E essa teoria, talvez nos dias atuais, especificamente que a gente vive hoje, nesse mês de março, e acho que por mais alguns dias, ela tem a ver. Se tem alguém plantando ideias erradas, ou caos, ou a pandemia, a loucura, não estou falando que não exista isso. Profetas do caos. Profetas do caos, exatamente. Mas eu não posso amplificar isso, porque isso vai ficar uma coisa no ponto da virada, sem o meu controle. E se algo eu tenho e posso controlar para que eu possa virar isso, eu tenho que fazer aquilo que eu possa controlar. E não exatamente o contrário. Sabe, amplificar, reverberar, falar que a coisa acabou, que não tem mais jeito. E a coisa não é assim. Né? Espero ter esclarecido algumas coisas. A gente sempre vai falar de luta, porque eu acredito que a gente constantemente está numa luta. E nós somos guerreiros, e a gente quando vem para cá, quando Deus nos manda para cá, Ele te manda exatamente com aljava, não sei se você sabe o que é, arqueiro, tem arco e flecha, Ele te manda com aljava e te manda com um número determinado de flechas. E Ele espera que você esvazie a sua aljava. Você tem que morrer sem nenhuma flecha na sua aljava. Você tem que atirar todas as flechas.
E se você tem flechas na sua aljava e não está atirando, você está deixando que outras pessoas façam aquilo que você tem controle e não está fazendo, você vai morrer com a sua aljava cheia de flechas. Então atire todas. Seja um lutador. Perca o combate de pé. Isso aí, gente. Show! Sensacional! Legal demais, gente. E aproveitando aí para a gente fazer o nosso desfecho, como estamos todos dentro de casa, agora mais unidos do que nunca, né? Eu acho que a gente precisa tirar proveito das coisas boas que essa pandemia está trazendo. Porque nem tudo é ruim. Eu acho que as pessoas estão mais unidas do que nunca. As famílias, eu falo das famílias. As famílias aqui em casa, a gente já tem essa cultura de passar o dia inteiro juntos, né? A gente passa 24 horas por dia juntos. São raros os momentos que nós não estamos juntos. Só quando a Valentina vai para a escola. Só quando a Valentina vai para a escola. Só que está sem aula também. Então a gente está muito mais grudadinho do que antes. E muitas famílias não têm essa cultura de estar ali, unida. É cada um para o seu lado. No celular. Um no celular, um no tablet, outro na TV. E não tem essa cumplicidade familiar, esse aconchego, essa conexão, né? Esse amor de família. E isso está trazendo, essa pandemia está trazendo isso para a gente. Eu acho que é um baita benefício de unir as pessoas, unir as famílias, né? Então a gente está dando tá dando um chute na porta do inferno. Elas não prevalecerão. Elas não prevalecerão contra nós, porque as famílias estão dentro de casa, mais unidas do que nunca. E isso a gente tem que tirar proveito. Eu acho que muita coisa vai ser boa no final de tudo isso. E o mal, quando vem, aproveitando esse gancho da Lívia, uma das coisas que ele quer é desestabilizar e desestruturar as famílias. E se você observar, diante do que a Lívia falou, ainda que estejam desestruturadas, mas obrigatoriamente elas têm que se aglutinar embaixo do mesmo teto. E dessa aglutinação podem sair ressignificações e reconexões. Uma família que estava despedaçada, em função de decretos, porque o governador falou que tem que ficar em casa, etc., ela é obrigada a ficar mais reconectada. E frutos bons saíram daí, você pode ter certeza. Exatamente. Nem tudo está perdido, minha gente. Hoje a gente vai ficando por aqui. Foi a nossa primeira live. Gente, imagine o nervosismo. Dá um branco, você não sabe mais o que você vai falar. Mas deu tudo certo. Essa é só nossa primeira. Daqui pra frente a gente vai fazer live toda semana e vai colocar aqui no Instagram, anunciando para você o tema da live e o horário da live, né? Live aula, né? Na verdade, a gente quer mais aula, né? Mais aula, a gente vai dar aula para vocês. Quer passar o nosso conhecimento para vocês. Conhecimento de treinamento, porque nós somos professores de educação física, personal. Só que a gente também é pai, é mãe, né? Marido, mulher. Não sei se você percebeu. E aí, a gente tem muita coisa legal para passar para vocês e a gente vai fazer isso agora constantemente aqui no Instagram. Então, chama todo mundo, chama as amigas, chama a família, vamos nos unir, porque a gente precisa causar uma... O que seria o contrário de pandemia? O bom, né? Não sei, mas é uma pandemia do bom, A gente vai... Uma pandemia do bem. A gente faz o ponto da virada de coisas boas. Do jeito que vem as coisas ruins e elas usam os seus meios para se difundir, a gente usa das mesmas armas para difundir o bem. Para levar o bem. Tem uma frase que eu gosto muito. Algumas coisas não foi Deus que plantou, mas Ele vai usar aquilo para jogar a gente para outro patamar. E eu acho isso fantástico. Então, assim, não foi Deus que fez isso, mas Ele vai usar isso para colocar a gente em outro nível.
Pode ter certeza. Amém, amém, é isso. E se conecte com Ele. Ele está lá, esperando para que você chame Ele para enfrentar essa batalha Ele junto tá com aqui, você. dentro Tá? de nós. Ele está lá e está aqui também, porque Ele deixou um pedacinho dele sempre em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Então, vamos nos conectar, as famílias, nós e Deus, para que venceremos, né, para que a gente vença essa batalha, vençamos essa batalha. Hoje estava conversando com a minha mãe no telefone e ela falou, eu tenho certeza, e ela não é, ela é católica, tá, gente? A gente não está falando de religião aqui, não. Eu tenho certeza que daqui 2 semanas Deus vai acabar com esse vírus. Ele vai exterminar esse vírus. E eu falei, amém, eu creio. Então vamos juntos aí, exterminar com o bem. Antes do aniversário da Lívia, que é dia 4. Antes do meu aniversário. Opa, em nome de Jesus. Tchau, gente. Até a próxima, minha gente. Quem tá chegando agora, vê a live toda aí, hein? Beijo, tchau. Fiquem com Deus.